Olá pessoal, tudo bem? Desafios Literários no ar, e no episódio de hoje vamos conversar sobre 100 Despedidas, livro mais recente publicado aqui no Brasil pela editora Todavia, da autora Han Kang, Nobel de Literatura do ano de 2024. Caso você já esteja familiarizado com o podcast, você sabe que eu li os 3 livros anteriores da Han Kang, a saber, A Vegetariana, O Livro Branco e Atos Humanos. E você sabe que eu não gostei tanto assim da autora, não gostei tanto assim da sua bibliografia, achei meio irregular. A Vegetariana é um livro ok, O Livro Branco um livro bastante dispensável e para mim o melhor livro é de fato Atos Humanos. Então eu recebi com apatia essa notícia do lançamento de 100 Despedidas, não me interessei num primeiro momento em ler esse livro, achei que os 3 livros que eu já tinha lido foram suficientes para eu entender toda a literatura de Han Kang e que ela de fato não era para mim. Mas aconteceu de aparecer uma promoção, então eu peguei este 100 Despedidas e decidi dar mais uma chance. Por que essa chance? Porque a crítica e os leitores que leram esse livro falam que ele é um livro mais próximo justamente de Atos Humanos, que foi o livro que eu mais gostei. Então eu pensei, pode ser uma versão melhorada ou então um espelho de Atos Humanos? Se for um espelho, só vou ler mais um livro e vai ser um bom livro, mas se for superior, melhor ainda. Então eu decidi dar mais essa chance para ela e aqui estou para falar não tão positivamente sobre 100 Despedidas, mas afinal, 100 Despedidas fala sobre o quê? A conhecida mescla entre realidade e ficção de Han Kang se faz presente aqui também. Então a gente começa um relato em primeira pessoa sobre uma escritora de Seul que escreveu um livro muito doloroso sobre o massacre de Gwangju, e todo esse processo de escrita foi bastante doloroso, foi bastante difícil. A autora e narradora nos conta que teve muitos pesadelos, períodos de solidão, períodos de angústia que não a abandonaram no processo de escrita e nem com a devida publicação. Curiosamente, Han Kang escreveu tal livro, e esse livro sabemos que se trata de atos humanos, sobre todo esse massacre, sobre todo esse período violento, e realmente é uma leitura bastante densa. Caso você queira saber, eu tenho um episódio em que eu falei sobre os 3 livros de Han Kang de uma vez só. Então eu vou ler aqui para vocês na página 10 como foi um pouco esse processo de escrita dessa autora que podemos afirmar se tratar de Han Kang. Diz o seguinte: o sonho aconteceu no verão de 2014, mais ou menos 2 meses depois de eu ter publicado um livro sobre o massacre naquela cidade. No decorrer dos 4 anos seguintes, nunca duvidei da ligação do sonho com aquele local. Foi apenas no último verão que pensei pela primeira vez na possibilidade de que não se tratava só disso, e que minha conclusão rápida e intuitiva, na realidade, foram um equívoco ou um entendimento muito superficial. Então, mesmo com a publicação de Atos Humanos, por assim dizer, embora a gente não saiba dentro de 100 Despedidas qual é o título do livro, a gente vê que esses pesadelos, esse tormento ainda acompanha a autora / narradora por mais 4 anos. E aí ela entende que precisa fazer alguma coisa, que ela subestimou o sofrimento que ela carregaria até a publicação desse livro que supostamente se trata de Atos Humanos. No decorrer da leitura, no decorrer das páginas, conforme a gente vai entendendo esse processo de solidão, esse processo de tristeza, de até mesmo depressão, em que a própria autora, a própria narradora se imagina em um estado de morte e começa a escrever coisas se despedindo, embora ela não saiba necessariamente nem para quem ela vai destinar essa carta de despedida, a gente vê que se trata de uma mulher chamada Kyung e não necessariamente Han Kang. Kyung recebe uma ligação de uma grande
grande amiga, Inseon. Essa grande amiga dela sofreu um acidente doméstico e liga para ela pedindo que ela vá ao hospital. A gente então conhece Inseon. Quem é Inseon? Inseon é uma amiga cineasta prestigiada que tem em seu portfólio curtas e grandes documentários, mas que teve a sua carreira interrompida abruptamente por conta de problemas pessoais, por conta da necessidade de Inseon cuidar de sua mãe, uma mulher idosa, uma mulher que está sofrendo de demência na ilha de Jeju, bastante afastada de Seul. Então, a aparição de Inseon para mim soou ao primeiro momento muito bom, um frescor que o livro obviamente estava no começo, mas que aparentemente traria algo de muito interessante, algo de muito novo. Então eu vou ler aqui para vocês quem necessariamente é Inseon. Página 29 diz o seguinte: Inseon fazia curtas a cada 2 anos. Um deles, o primeiro a receber uma crítica favorável, continha entrevistas com as sobreviventes da violência sexual cometida pelo exército coreano, gravadas quando Inseon vagava pelas vilas localizadas no interior da selva no Vietnã. Pela potência do filme, a experiência tão arrebatadora das imagens de raio de sol e árvores tropicais de folhagem densa, Inseon recebeu uma bolsa de apoio de uma fundação cultural para produzir seu próximo filme. Com um orçamento relativamente alto, a sequência feita por Inseon tratava do cotidiano de uma senhora, agora com demência, que atuara no exército pela independência da Coreia na Manchúria durante a década de 1940. Gostei muito do curto. Os olhos vazios e o silêncio da idosa, ajudada pela filha enquanto se apoiava na bengala para andar dentro de casa, intercalados entre imagens do campo da Manchúria, as florestas de um inverno interminável. A expectativa de todas era de que, depois desse curta, o projeto seguinte fosse o testemunho de mulheres que atuaram em momentos históricos. Mas inesperadamente, Inseon gravou uma entrevista consigo mesma. Sombra, joelhos e mãos. Uma mulher apresentada apenas como uma figura vaga na penumbra, falava lentamente na filmagem, e exceto pelas pessoas próximas, que conheciam sua voz, seria impossível reconhecer quem era a entrevistada. As pessoas que o viram, que esperavam um estilo tocante parecido com o das outras obras, ficaram perplexas e desapontadas. Independente das avaliações, Inseon planejava reunir aqueles 3 curtas para criar seu primeiro longa-metragem, mas abandonou o projeto, que ela nomeou Tríptico, para se candidatar a uma vaga na escola de marcenaria mantida pelo governo, e foi aceita. Então a gente tem uma cineasta que está trilhando um caminho que futuramente seria de sucesso, até que teve sua vida interrompida e ela abriu mão de tudo para ficar em um local bastante pequeno, que depois a gente vai entender um pouco do que se trata, o que aconteceu. Então, com a publicação de Atos Humanos e com a permanência desses pesadelos, afinal ela pensou que com a publicação tudo isso iria acabar, mas isso persiste por mais de 4 anos, ela então decide chamar a amiga Inseon, essa amiga cineasta, essa amiga que tem um pé na arte, assim como ela, para ajudá-la com um projeto que ela não sabe muito bem como explicar, não sabe muito bem qual é a intenção, mas que ainda assim acredita que vai limpar a mente, tirar isso da sua cabeça e quem sabe fazer com que ela volte aos eixos. Afinal, ela está sonhando com toras de madeira fincadas no solo no inverno, enquanto estão sendo banhadas por neve. Então ela decide colocar de fato em prática aquilo que está no seu sonho. Então ela chama Inseon para pegar essas toras de madeira, pintá-las com nanquim, fixá-las no solo e gravá-las no inverno quando a neve fosse cair. Então na página 39 há esse pedido meio formal, meio informal, e eu vou ler aqui para vocês. Naquela noite, quando Inseon me perguntou como eu estava, acho que foi por causa dos sentimentos complicados pelos quais eu passava que mencionei o sonho com as árvores pretas. Contei que pensava repetidamente no sonho que tivera no verão até perto da chegada do inverno. Então perguntei a Inseon o que ela achava de tentarmos fazer algo. Indaguei o que ela pensava de, juntas, fixarmos as toras, cobri-las de nanquim, esperarmos a neve cair e filmar.
Então é esse colocar em prática o pesadelo de Kyung que ela passa para a amiga, e a amiga então acha coerente, acha interessante, pode sim virar um curta, pode trazer lembranças, pode tentar fazer com que haja um resgate de algo do passado. Afinal, há um vislumbre de que essas toras na neve podem, dependendo dos seus tamanhos, representar pessoas. Então aí há uma intenção, há uma ideia, há um projeto que elas podem sim, de fato, colocar em prática. Mas apesar de empolgadas com esse projeto, as amigas nunca conseguiram colocar em prática, pois a mãe de Seon passa a sofrer de demência, obriga a filha a abandonar Seul e morar justamente nessa vila de Jeju, e anos se passam sem que elas comentem sobre, ou quando comentam algo do tipo: ano que vem a gente tenta, já começou a nevar, a gente ainda não conseguiu coletar essas toras de madeira, a gente precisa de um tempo juntas para que nós possamos pintar as toras com nanquim. Então sempre há uma justificativa, sempre há um pretexto que faz com que elas retardem esse projeto por um ano, por um período, e a gente vai ver que há esse postergar até que enfim elas se reencontrem por conta desse acidente doméstico de Inseon, em que a própria Kyung vai precisar visitá-la no hospital. Esse acidente doméstico foi justamente envolvendo marcenaria, e Kyung vai até a amiga, vai a esse hospital, vai até a ilha de Jeju para saber do que se trata, o que aconteceu. E quando chega lá, o pedido inesperado vem, que é o seguinte: eu vim até este lugar porque Inseon me disse: por favor, vá até minha casa em Jeju. Quando? Assim que perguntei, Inseon respondeu: hoje, antes que o sol se ponha. A verdade é que eu me perguntava se isso seria plausível ou não. Mesmo que pegasse um táxi do hospital até o aeroporto de Gimpo, fazendo o trajeto no menor tempo possível, e fosse até Jeju no voo mais rápido. Achei que era uma piada esquisita, mas os olhos de Inseon estavam sérios. Se não fizer isso, ela vai morrer. Quem? O pássaro. Eu estava prestes a repetir a palavra pássaro quando me lembrei dos pequenos papagaios que tinha visto na casa de Inseon no outono do ano anterior. Então, essa visita de Kyung até essa ilha de Jeju, para mim, num primeiro momento, soou como a jornada do herói. A jornada do herói parecia já facilmente pronta a ser traçada, ao imaginar que Kyung, através desse pedido da amiga, estaria prestes a revisitar um passado muito esquecido ou ignorado, embora não necessariamente seu, e sim do país, da Coreia do Sul. E com isso, lutar contra demônios coletivos ou até mesmo demônios pessoais que estavam adormecidos e que Kyung sequer imaginava que um dia pudesse conhecer ou revisitá-los. Curiosamente, o livro não vai por esse caminho, e sim se perde por mais de 170 páginas em um marasmo enlouquecedor, para no final, depois de mais de 170 páginas, resgatar e suscitar no leitor a angústia com um fato histórico, sim, sangrento, da história recente da Coreia do Sul, mas que parece muito deslocado depois de tantas páginas em que simplesmente nada acontece. A gente vê Kyung caminhando perdida no meio de uma neve, tentando chegar à casa de Inseon, mas ao mesmo tempo nada acontece. Quando chega na casa de Inseon, páginas e páginas são escritas para descrever uma limpeza, o reconhecimento de um cômodo, a própria Kyung fazendo alguma comida, sabe? Foram coisas que parecem momentos de reflexão, mas que para mim, pelo menos para mim, Igor, foram apenas páginas e páginas para preencher o que deveria ser um livro mais gordinho e que não estava acontecendo absolutamente nada. Se a gente for lapidar, se a gente for editar todas as partes que realmente são fundamentais, a amizade entre Kyung e Inseon, a dificuldade de Inseon de lidar com a própria mãe, de lidar com a demência da mãe, de preferir se esconder da sociedade para viver aquele momento de dificuldade, e tantos outros momentos que sim, foram momentos importantes. Por exemplo, a ida de Kyung até a casa da amiga para salvar o papagaio foram momentos importantes, mas que quando a gente tira os excessos, não dão um livro de 200 páginas, dá muito menos. São reflexões ou
são momentos de devaneios que, quando a gente para olhar de uma maneira bastante sensata, de uma maneira mais racional que emocional, a gente vê que não é isso tudo, que não há a necessidade de tantas pausas, de tantos devaneios, de tanta contemplação assim da neve, pois tudo aquilo vai ser agregado aonde? Ao quê? E não há algo que agregue, não há algo que suscite no leitor reflexões profundas sobre o que está acontecendo. Pelo contrário, foi uma leitura bastante arrastada, em que eu, no primeiro momento, estava me perguntando o que eu vou fazer com tudo isso? Onde que a Kyung está indo? O que ela quer me falar com essas reflexões? Ao me mostrar páginas e páginas sobre a importância da neve, sobre a casa da Inseon, sobre como vai ser difícil esse retorno de Inseon, afinal ela sofreu um acidente doméstico, como que ela vai voltar com os movimentos das mãos, mas nada me convenceu, nada parecia interessante naquele momento. Por isso que eu sinceramente acho que Sem Despedidas é um pouco de propaganda enganosa. Essa propaganda enganosa está em todos os cantos, está nas orelhas do livro, mas está principalmente nas letras garrafais na contracapa. Eu vou ler aqui para vocês. A primeira frase diz: a história de uma amizade. Sim, aqui temos de fato uma história de amizade entre Kyung e Inseon, uma amizade com, obviamente, os seus problemas, mas que amizade não tem seus problemas, não tem suas dificuldades. Mas a frase seguinte, o poder a um só tempo destrutivo e restaurador da memória, soa um pouco deslocado ou até mesmo perdido no meio de tantas páginas. E a frase seguinte, uma tragédia coletiva e suas consequências muitas décadas depois, parece forçado, parece um outro livro, parece que, todavia, ao escolher essas informações, ao trazer isso na contracapa do livro, parece que ela vai publicar um outro livro, porque parece tudo muito forçado, muito estranho para um contexto histórico que é mencionado em um parágrafo aqui, em um parágrafo ali, mas que de modo geral não é muito imerso, não é muito aprofundado até a página 175, e as outras 170 páginas a gente pode considerar o quê? Tudo o que foi escrito, tudo o que foi narrado. Porque na página 175 que a gente começa a falar sobre, de fato, o contexto histórico. Estou falando do capítulo 3, que se chama Vento, da segunda parte do livro, que se chama Noite. É ali que começa a trazer o contexto histórico, o massacre de Jeju, para o livro. Mas 175 páginas depois, parece que teve um período de tempo errado. Na verdade, a grande sensação que eu tive foi de que Han Kang queria escrever um livro sobre o amor, sobre a angústia e até mesmo sobre a solidão, que são temas de fato muito caros a ela, mas que ela não sabia como terminar, como emendar tudo e finalizar. E supostamente, isso é uma percepção minha, enquanto leitor, que o seu agente sugeriu que ela voltasse a algum tema histórico. Afinal, o seu livro anterior, Atos Humanos, foi um livro muito bem sucedido, foi por muitos mais louvado até mesmo que A Vegetariana, embora A Vegetariana carregue o status de livro mais importante da Han Kang, um livro que tem status de cult, é um livro que tem o seu lugar consolidado, as pessoas gostando ou não de A Vegetariana, ele já tem o seu lugar garantido. Mas Atos Humanos foi um livro mais consensual, mais pessoas gostaram dele quando leram, mais pessoas se viram imersas em suas páginas. Afinal, aquele massacre em que ela narra, de fato foi muito devastador, e a maneira como ela decidiu contar aquela história foi bastante chocante até. Então, talvez o seu agente tenha sugerido que ela voltasse a esse contexto histórico ou pensasse em um outro drama da Coreia do Sul. E obviamente a Han Kang, prestativa ou até mesmo influenciável, decidiu então inserir esses contextos no meio de tudo que já estava escrito. Então a sensação que passa ao leitor, que passou para mim, é a de que ela se esqueceu do papagaio, se esqueceu dos seus próprios pesadelos, se esqueceu da ideia de colocar em prática os seus sonhos, das toras de madeira pintadas de nanquim, e da própria jornada de Kyung, ou até mesmo de sua própria jornada pessoal enquanto Han Kang, e decidiu evocar
os terrores da Coreia do Sul através da vida de Seon. O massacre de Jeju foi de fato uma repressão violenta sem precedentes de assassinatos em massa e abusos contra civis numa corrida sangrenta para tentar impedir que a Coreia do Sul supostamente virasse um país comunista. Isso aconteceu entre 1948 e 1954 e embora a gente saiba que esses momentos sangrentos da história da humanidade não tenha um número concreto, é muito provável que entre 14 mil e 30 mil pessoas tenham sido mortas, cerca de 10% da população na época. Mas, ao mesmo tempo em que há um contexto histórico doloroso e vergonhoso para um país, eu sinto que Atos Humanos foi bastante preciso, foi bastante cuidadoso, foi bastante inteligente em narrar um desastre histórico e nada disso eu vejo em Sem Despedidas. Aqui em Sem Despedidas eu tenho uma grande sensação de relaxamento, de desleixo e até mesmo de deslocamento com o restante da história. Parece que a cola, a amarração entre os assuntos não foi bem feita e que parece que são dois livros totalmente distintos que estão escritos. Não vou nem falar que um conflita com outro, assuntos no caso, porque a Han Kang é serena demais para querer fazer com que seus próprios escritos se debatam. Mas, obviamente, a leitura foi bastante prejudicada. Tanto que, em Atos Humanos, eu sentia agonia, asfixia e ficava muito incomodado com aquela leitura. Mas aqui em Sem Despedidas, eu me senti apegado em apenas um único momento. O livro todo, de todas as 270 páginas, em apenas um momento você se vê reflexivo a respeito de um assunto, é algo que a gente tem que parar para ver se realmente o livro é bom. E esse momento se encontra justamente na página 220 que eu vou ler aqui para vocês. Quando começamos a subir no comboio de carros da polícia, uma moça jovem no fim da fila chorava dizendo: não sei se foi fome ou alguma outra doença, mas seu bebê havia morrido no barco e os policiais ordenaram que ela o deixasse no cais molhado. Não podendo fazer isso, ela lutava, mas 2 policiais tomaram o coeiro, deixaram o bebê no chão, arrastaram-na para a frente e a enfiaram no carro. É um negócio estranho, pois mais do que a tortura inenarrável que sofri ou a sentença injusta que recebi, às vezes fico pensando na voz daquela mulher e também em todas as mais de 1000 pessoas que, andando enfileiradas naquela noite, olhavam para trás em direção ao coeiro. Então sim, esse trecho é um trecho muito triste, muito doloroso do que aconteceu no massacre de Jeju e obviamente há outros trechos em que a Han Kang coloca em Sem Despedidas e é apenas um pedaço de todo o sofrimento que a Coreia do Sul sofreu nesse período que a própria Han Kang não conta e que a gente não consegue nem mensurar a dimensão da dor, a dimensão do sofrimento, de quantas pessoas vieram a morrer nesse período histórico, mas ainda assim, tal cena, pelo menos para mim, pareceu mais com a intenção de chocar o leitor do que trazer um alerta ou uma triste lembrança de todo esse sofrimento que o povo sul-coreano teve que passar. Justamente por conta desse deslocamento, dessa abordagem tardia do assunto. Depois, mais uma vez, de 170 páginas, você trazer à baila todas essas informações, parece um outro livro. Uma parte interessante, obviamente, mas ainda assim uma parte que chegou atrasada. E infelizmente, todos esses trechos, a partir dessa página 175 até a página 270, quase 100 páginas, não são o suficientes para sustentar o livro. Não são o suficiente para fazer com que a gente reconheça ou olhe para Sem Despedidas com empatia. Pelo contrário, a gente já passou 170 páginas de marasmo para depois chegar no que realmente interessa. Então, para mim, infelizmente, a leitura não foi agradável, não foi uma experiência bacana, não é um livro que sinceramente vai ser um destaque quando eu pensar tanto na Coreia do Sul quanto na literatura de Han Kang como um todo. Ainda assim, depois de 4 livros, a primeira lembrança que eu vou ter quando pensar em Han Kang vai ser de fato Atos Humanos, pois ele sim foi um livro bem cuidado, bem editado, bem lapidado, um ótimo trabalho de escrita e de edição, de diagramação, de todos os processos
processos daquele livro, sinceramente, por mais difícil que seja a leitura de Atos Humanos, todos os processos para mim foram muito melhores do que Sem Despedidas. Então eu saio de Sem Despedidas frustrado, achei que foi uma intenção superestimada, me senti enganado. Então eu não sei sinceramente se eu vou ler algum outro livro da Han Kang quando aparecer, pois dessas 4 experiências, apenas uma de fato para mim tem relevância. Um amigo leu a versão em francês de um livro dela chamado Lições de Grego, se eu não me engano, que vai sair também aqui no Brasil pela Todavia. A Todavia já anunciou, embora não tenha dado uma data específica pra gente. E ele também não gostou num primeiro momento de Han Kang, tem certa resistência a ela, mas ele, após essa leitura de Lições de Grego, enfim, reconheceu que é um bom livro, que ele se emocionou, que a Han Kang foi bem assertiva naquele livro. Então, não sei se eu espero Lições de Grego para ler também, se eu fico por aqui com relação a Han Kang. São pensamentos que a gente, enquanto leitor, tem, se dá mais uma chance ou não a algum livro, algum escritor. É algo que eu tô ainda pensando, também não sei quando que vai ser lançado, mas hoje, após a leitura de A Vegetariana, de O Livro Branco, de Atos Humanos e de Sem Despedidas, eu não tenho, num primeiro momento, pelo menos, interesse em ler outra coisa da Han Kang. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio. Quero saber se vocês já leram alguma coisa da Han Kang, além de A Vegetariana, até porque eu sei que muitos de vocês leram A Vegetariana e só A Vegetariana. Quero saber se vocês leram Atos Humanos, se vocês têm interesse em ler Sem Despedidas, o que vocês acham da autora, se é algo que realmente vale a pena encarar seus livros. Quero saber a opinião de vocês. E eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que vocês tenham gostado da resenha, apesar de ser uma resenha de não indicação de livro. Espero ter tratado os leitores e apaixonados por Han Kang com o devido respeito, afinal, embora seja difícil falar de livros que a gente não gosta, a gente também tem que ter a maturidade para entender que livros não são unanimidade. Então, um livro que vocês podem amar, eu posso odiar e vice-versa, e tratando todo mundo bem, a gente consegue desenvolver esse clube, essa leitura, esse projeto, e a gente vai conseguir avançar e falar sobre todos os livros possíveis, independente de serem livros bons, ruins, adorados ou odiados. Então, um forte abraço para vocês, até o próximo episódio e tchau, tchau.